Bem-vindos a mais uma semana de e-commerce à quarta. Este é o podcast que vocês têm que ouvir se quiserem saber mais sobre e-commerce e sobre vendas online. E esta semana o meu convidado é o meu colega Pedro Costa e que eu vou agradecer por estar aqui comigo hoje e gostava que te apresentasses, Pedro, em primeiro lugar, para quem não te conhece. Bem, nós já nos conhecemos há alguns anos, desde 2014. Não, mais. 2010. Nós estudamos juntos na pós-graduação. Na pós-graduação do IPAM, edição número 2, penso eu. Nós somos a primeira fornada do Porto. Exatamente. É importante dizer, somos da velha guarda. Bem, eu faço carreira na área do jornalismo. Do ponto de vista académico, estou ligado à área das novas tecnologias da comunicação, pela Universidade de Aveiro, e muito cedo com uma grande paixão da área digital, não é? Essa paixão nasce com o surgimento do ZX Spectrum, portanto já lá vão muitos anos, e com um colega de carteira, curiosamente, que foi o cofundador do Sapo, o Celso Martinho. Portanto, isto na década de 80, 90, já não me recordo, andava no ensino secundário. Portanto, uma grande paixão pelo digital, e fiquei talvez mais conhecido pela grande ligação à loja do shampoo, um projeto que começa do zero comigo em 2015 e que começou a escalar aqui verdadeiramente, e que o abandono em março deste ano, também para me libertar um pouco mais, talvez mais saúde mental. E tenho uma grande ligação desde há muitos anos com o ensino. Okay? Presentemente estou a dar aulas no IPAM, seja em Lisboa, seja no Porto, também na Universidade Portucalense, e agora uma entrada a partir de outubro na Faculdade de Economia do Porto, no mestrado de retalho, com o carimbo da SONAI. Portanto, é isso que eu faço. Formação, também dei formação durante muitos anos, abandonei mais a formação e estou ligado mais a esta área pedagógica. Boa. E na tua experiência, não só na área da loja de shampoo, mas também com outros clientes e até com alunos, quais é que achas que são as características mais importantes que um gestor de e-commerce deve ter? Já percebi que a resiliência é um deles, não é? Certo, sem dúvida, não é? Quem acompanha a evolução do ensino e da formação nos últimos 10 anos nota claramente uma diferença. E falta aqui um olhar estratégico, não é? Nós falamos muito em estratégia, mas depois encontramos alunos, e que são os futuros profissionais, não é? Que estão mais preocupados com um ar mais geek, em trabalhar com as plataformas, fazer uns anúncios, mas não conseguem pensar o negócio e ter este olhar mais estratégico. E essa é, sem dúvida, uma das grandes valias que se pode ter hoje enquanto gestor e conhecedor de toda a área, não é? Porque há uma área tecnológica que também é muito importante ser conhecida. E aquilo que eu vejo ao longo do tempo é, ponto um lado muito geek, como eu estava a dizer, mas um desconhecimento muito grande da área tecnológica, ok? Perceber que tipo de plataforma eu devo utilizar, o que é que se ajusta ao meu negócio, que campanhas é que eu devo fazer. Este olhar ainda é escasso no nosso mercado, na minha perspectiva. Então achas que as pessoas estão muito focadas eu vou aprender a fazer campanhas de Facebook, eu vou aprender a produzir conteúdo para aqui ou para ali, e não em pensar numa estratégia de global, não é? Como é que a minha marca se vai posicionar, qual é que é a minha missão, visão, valores, aquelas coisas que parecem da velha guarda, mas que são muito importantes. São muito importantes. Olha, e posso partilhar, obviamente, não referenciando o cliente. Na semana passada estou com um cliente em que ele não tem uma estratégia global, tem um freelancer que faz gestão de Facebook Ads, portanto, Meta, tem um freelancer que faz gestão de Google Ads e tem uma pessoa dentro da empresa a fazer a outra parte. E tudo isto está separado. Portanto, e não há aqui um trabalhar 360. E isto é um pouco do espelho que nós encontramos também nas nossas empresas, não é? Portanto, e tem que haver uma cultura, obviamente, do digital, mas esta cultura e aquilo que me move no dia-a-dia, e porque é que eu gosto de dar aulas, porque é que eu gosto desta proximidade, porque sinto que tenho que contribuir para a sociedade com um pouco daquilo que fui adquirindo na última década, que foi muito nesta área. Claro. E acompanhaste o crescimento e o escalar da loja do shampoo, não revelando estratégias específicas da loja do shampoo, mas e outros clientes, claro. O que é que achas que é os pontos mais importantes para realmente escalar o negócio de e-commerce? Porque eu vejo que muita gente quer escalar,
mas se calhar há aqui coisas que as pessoas ainda não identificaram como sendo mais importantes. Em primeiro lugar, é importante desconstruir o que é a palavra escalar. Escalar não é só aumentar o número de encomendas, não é? Escalar é, obviamente, aumentar o número de encomendas, aumentar a faturação, aumentar os processos, aumentar as pessoas. E os problemas, que são muitos. Aquilo que está na base de uma boa estratégia e aquilo que eu trabalhei desde o dia zero da loja do shampoo, em 2015, foi segmentação. Sempre, tudo aquilo que foi feito, nós na base tivemos este cuidado. Segmentação e a construção de audiências sempre muito refinadas. E essa é a base de um bom negócio. Porque eu costumo dizer, se nós queremos comunicar para todos, não vamos comunicar para todos. Não comunicamos para ninguém. Da mesma forma, se nós quisermos vender para todos, também não vendemos. E então nós temos que construir uma estratégia de gerar tráfego altamente segmentado. É claro que os dias de 2015 ou 2016 são bem diferentes da atualidade, não é? Naquela altura nós tínhamos taxas de engagement elevadíssimas em Facebook, na casa dos 15% a 6%. Hoje nós temos taxas de 2% ou 1%, portanto tudo mudou, não é? Os próprios custos e investimentos mudam. Agora, nós não podemos fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes, não é? Porque se eu conheço empresas que investem 300 euros por mês há 10 anos atrás e continuam a investir 300 euros por mês e querem aumentar as vendas. E estas empresas que investem estes 300 euros por mês há 10 anos nem sequer trabalham em e-mail marketing. Portanto, há aqui algo que aquele empresário não conseguiu perceber. Okay? Existem mudanças e isto bate naquilo que é o olhar do negócio, a parte da estratégia. Okay? Além desta questão que falaste já dos custos que aumentaram, que o cliente também está diferente e se calhar a concorrência também está diferente, há aqui outros pontos que consegues identificar nestes 10 anos aqui como grandes mudanças? Existem grandes mudanças e elas começam pela forma como os profissionais comunicam a área do digital. Nestes últimos anos tem-se comunicado muito um facilitismo. E aquilo que tens trazido aqui para estes podcasts, que é algo que é muito interessante, é trazer a realidade dos negócios. Okay? E eu aceitei vir aqui. E acredita que este é o segundo podcast que participo. O primeiro com o André Novaes de Paulo, há uns anos atrás, e agora contigo. Convites tenho imensos na caixa de LinkedIn. E porque é importante nós contarmos a realidade dos negócios, não é? E muitas vezes isso oculta-se. É mais fácil contar o facilitismo de contar a realidade. E isso mudou, não é? Nós hoje temos conferências e o Tudo sobre E-Commerce organizou conferências em que tinham um foco. Trazer oradores que pudessem partilhar a sua experiência e que pudessem entregar conteúdo a uma audiência. Hoje nós não temos isto. Nós hoje temos oradores que fazem parte de grupos e que querem vender produtos. Certo. E fazem até pitches de vendas em palco, não é? Em palco. É isto que nós temos. E isto também mudou. Sim. Okay? Nós hoje comunicamos de forma diferente. Sim, eu posso dizer que na conferência haviam entidades que vinham ter connosco e estavam dispostos a pagar para serem oradores. Não é? Realmente existe aqui uma necessidade e uma vontade das empresas estarem mais perto do público, mas depois querem é vender, não é? Não querem ensinar, não querem educar, que é um papel que tu fazes e que eu faço também, não é? Portanto, isso mudou. E também mudou, e os empresários também estão a perceber que efetivamente há algo que faz a diferença. Porque fazem uns anúncios, fazem umas campanhas, mas aquilo não funciona. Portanto, esta aprendizagem também está a começar a acontecer, não é? E porque nós, Portugal, ainda estamos um pouco na cauda da Europa em termos de e-commerce, não é? Apesar de estarmos a aumentar, mas ainda estamos cá em baixo, não é? Quando olhamos para uma comunidade de 20 e tal países, nós estamos a ocupar a 4ª ou a 5ª posição a contar cá de baixo, não é? Sim. Portanto, isto mudou, não é? Sim, se bem que também estamos a crescer muito rapidamente, não é? Em comparação, se calhar, com outros mercados, mas continuamos a ter uma faturação muito baixa em comparação com qualquer mercado europeu. E não há aqui uma ideia, partilhando contigo, acho que há aqui uma ideia de que a partir daqui podemos vender para toda a Europa, ou podemos vender para todo o mundo, ou há uma ideia de que isto é muito fácil, vender para qualquer país da Europa, mas não é assim, na verdade, não é? Não é fácil,
por um lado, temos a área logística, não é? E já ouvi várias vezes referires que é mais barato enviar da Alemanha para Portugal do que Portugal para a Alemanha. É isto, não é? É isto. Portanto, há aqui um percurso para ser feito. Também, em alguns negócios, existem problemas na cadeia de abastecimento. Ou seja, nós encontramos constantemente muitas lojas em Portugal com problemas de estoques, com problemas esgotados, não é? Com produtos esgotados, aliás, com produtos esgotados, e isso não acontece com muitos players lá de fora, ok? E nós encontramos no dia-a-dia isso. E isto tem que mudar, não é? Porque o consumidor está a acreditar nos negócios de e-commerce que vão surgindo em Portugal, mas a verdade é que nós temos Espanha aqui ao nosso lado, não é? E que em poucas horas mete cá as encomendas, não é? E muitos players espanhóis, eu costumo dizer que Espanha está um pouco mais adiantado, e este pouco são 4, 5 anos, o que é muito, não é? E se não fosse a pandemia, nós estaríamos muito mais para trás, não é? E o consumidor percebe isto, que é, ok, se eu comprar em Espanha, isto é mais rápido. Mas também acontece uma outra coisa. Muitos consumidores compram em Espanha e não sabem que estão a comprar em Espanha. Sim. Porque as lojas estão muito bem construídas e embeberam a identidade do próprio país, os métodos de pagamento, os símbolos, as transportadoras, tudo isto, não é? Sim, e a verdade é que até o preço, não é? Porque também os clientes, as marcas multimarcas internacionais, falando aqui no exemplo de multimarcas, compram com um preço às vezes muito mais competitivo, porque o seu mercado tem preços diferentes e também entrega ao nosso cliente a um preço mais competitivo, não é? Até porque o consumidor português é muito sensível ao preço, ao contrário dos consumidores europeus, não é? Há uma maior sensibilidade. Aliás, todos os barómetros e os estudos apontam isto. E apontam características que, todas elas juntas, são difíceis do empresário suportar, nomeadamente o baixo preço, as promoções, sim, os cupons, os descontos, os envios gratuitos e as ofertas gratuitas. Portanto, tudo isto somado, claro, é um negócio de margens, muitas vezes, não é? Sim. E a maior loucura é quando as empresas, sem fazerem contas, andam a correr a tentar vender algo sem ganhar dinheiro, não é? Claro. E os resultados depois estão à vista em algumas empresas, não é? Principalmente em multimarcas, não é? Eu falo muitas vezes da margem, é um tema que eu toco muito, que tento sensibilizar muitas pessoas, porque além de colocarem um preço errado no mercado que os vai prejudicar à frente, vender multimarcas significa muitas vezes ter muito menos margem. E eu acho que aí é que se toca mais aqui na questão do preço ainda, não é? Se a nossa margem inicial já é baixa e nós vamos fazer descontos, então mais prejudicados saímos, não é? Não conseguimos certo. Vender. Aliás, há uma decisão de uma das grandes lojas, ou a maior loja de Portugal, é a maior loja de Portugal e uma das maiores de nutrição da Europa, quando decide deixar de vender multimarca para vender os próprios produtos, marca própria. Porque é impossível, muitas vezes, vender multimarca e investir no digital. Porque ninguém fala sobre isto. O digital custa muito dinheiro. Exatamente, exatamente. Isso vai nos levar por outra questão. Quanto é que nós temos que investir no digital? Exato. E também ligado a isso, havia aqui uma questão que eu tinha para te colocar, que é a questão dos objetivos. Eu trabalho com empresas, como tu também trabalhas, e eu sinto que muitas vezes eu chego às empresas e não há um mapa de objetivos, não há uma definição clara de o que é que nós queremos atingir, quanto é que vamos investir para que isso aconteça. Não sei se sentes o mesmo, se partilhas do mesmo. Sim, há uma navegação que é feita ao sabor do vento, ok? Depois há uma cultura do achómetro, que é uma coisa incrível que nós portugueses temos, é o achómetro. Eu acho que isto funciona, ou eu acho que é assim que deve ser feito, mas depois não há uma medição correta. E este também é um dos grandes desafios do digital para quem trabalha e-commerce, não é? Ter as medições corretas. E se me perguntar se eu sempre as tive, não. Porque é difícil ter medições corretas, não é? Todos os modelos de atribuição, todo aquele barco que nós temos que conduzir, nem sempre é fácil. Portanto, nós olhando para as pequenas empresas, aquilo que é feito é, ok, vou meter aqui uma ficha de 100 euros em Facebook, se isto resultar, resulta, e eu não estou sequer preocupado e muitas vezes desconheço que é possível
fazer a medição certa se estes 100 euros trazem-me ou não vendas, não é? É um pouco isto. Sim, e cada vez mais navegar às escuras. E eu sei que há muita gente que é defensor do Google Analytics 4, eu ainda não consegui me apaixonar por esta nova versão, porque eu sinto que realmente perdi aqui alguma informação, mas também, por outro lado, existem questões de privacidade, existem questões de acesso a dados que nós agora deixamos de ter, porque é transversal, na Europa já não o podemos fazer, não é? Também, não sentes que perdeste um bocadinho, há bocadinho falavas de segmentação, que foi tão importante na loja do shampoo, não sentes que perdeste isso também um bocadinho nos últimos anos, essa capacidade de medir e de segmentar? Tem-se vindo a perder ao longo do tempo, não é? E tal como disseste, esta passagem para o 4, o Analytics GA4, mudou. Há aqui um mindset que passa para uma análise de eventos, não é? E depois já aqui algo que também ninguém fala. Todo o nosso histórico, se não foi salvaguardado até algumas semanas atrás, desapareceu. Ou seja, o histórico de vários anos ficou comprometido, não é? Portanto, e tudo aquilo que é feito pelos gigantes, e neste caso pela Google, pela Meta, todas estas questões de privacidade só têm um objetivo: aumentar as vendas deles. Claro. Okay? É esta a verdade, não é? Portanto, eles não estão preocupados com a nossa privacidade. Eles estão preocupados, sim, é com a nossa privacidade relativamente a outras plataformas, porque eles têm os nossos dados todos, não é? Sim, sim, sim. E vemos agora com, por exemplo, o facto da Apple começar a cobrar pelos anúncios que fazemos dentro do Instagram, aqueles que fazemos diretamente, o chamado botão azul, não é? Já vemos que a Apple já cobra uma comissão sobre isso, portanto, todos eles estão-se a preparar para conseguir buscar mais um bocadinho, mais uns pozinhos a outras plataformas, não é? E cada vez vai ser isto, não é? Portanto, há aqui um trajeto, portanto, nós sabemos que tudo isto é feito em cima de dados e nós, sem dados, não vamos conseguir fazer aquela segmentação que eu te dizia. Eu recordo-me, nos anos iniciais do projeto Loja do Shampoo, que nós fazíamos segmentações incríveis. Eu conto muitas vezes isto nas aulas, em que nós fazíamos campanhas de cremes anti-rugas para mulheres com mais de 40 anos que fossem utilizadoras de equipamentos de gama, topo de gama. Dentro da Apple, ok, vamos aos iPhones de topo de gama. E depois nós conseguíamos medir se convertiam mais quando estavam ligadas a dados em casa ou se estavam a usufruir de uma rede Wi-Fi. Nós conseguíamos fazer tudo isto. Hoje isto não é bem assim, não é? Portanto, e esta segmentação, a segmentação, na minha perspectiva, é aquilo que diferencia os negócios. Se nós conseguirmos trabalhar desde o início, e curiosamente, eu posso partilhar, porque não é nenhum segredo, as comunidades da Loja do Shampoo, algumas têm 99% de mulheres. Ou seja, é incrível, por exemplo, uma comunidade de mais de 120 mil fãs, 99% serem mulheres, ou 97,3 ou 0,4 de Instagram em 70 e tal mil, quase 80 mil, serem mulheres. Isto é o poder da segmentação, claro, não é? Claro. Sim, uma mensagem alinhada com aquele tipo de cliente, um anúncio também alinhado, uma oferta alinhada, não é? E vamos chegar ao nosso cliente certo, mas hoje em dia já não consegues anunciar da forma como anunciavas, provavelmente. Verdade. E conseguir compreender como é que se produzem conteúdos e aquilo que nós devemos fazer. Eu recordo-me de uma década em que o Facebook estava a crescer muito, imenso, em que se comentava nas conferências, nas formações: vocês não partilhem links nos posts, porque os links cortam o alcance orgânico. E eu fazia exatamente o contrário. Porque o Mark Zuckerberg, numa determinada altura, ele dizia assim: olhem, vocês devem escrever tudo aquilo que leve os vossos fãs à conversão. E se isso tiver que passar por partilhar links, façam-no. E eu ouvi aquilo e disse: uau, isto vai ao contrário daquilo que é feito. Vou fazer isto. Com bons resultados. Criticado muitas vezes, mas os resultados aparecem, não é? E eu costumo dizer que a crítica é fácil de ser feita. Normalmente a crítica é feita por quem não faz nada, não é? Sim. Quem faz, obviamente que comete erros, o que é normal, não é? Nesta área. E esta área é feita de aprendizagens, como tu sabes, não é? Sim, sim. Eu acho interessante, estás ligado à academia, também estou, menos do que estive no passado, por questões pessoais, mas eu acho que é muito interessante começarmos a ver a academia mais aberta àquilo que é a realidade do dia-a-dia, porque no passado era muito baseada em, claro, análises e estudos mais académicos e que se calhar não usava tanto os dados reais, não é? O de hoje.
acabava por cheirar um bocadinho a mofo, por assim dizer. É verdade. Nesta abertura da academia também às pessoas que trabalham no mundo empresarial, há aqui algo que também é importante referir. Existe muita falta de pedagogia. Às vezes não é só ir buscar ao mercado de trabalho pessoas para ir dar aulas, porque muitas vezes não conseguem dar aulas. São excelentes profissionais, excelentes técnicos, mas não têm pedagogia, não conseguem dar aulas. E depois também se está aqui a criar uma nova geração que acha que não são necessárias licenciaturas. E não é assim, não é? Nós estamos a falar de meia dúzia de casos em que a Google ou a Meta ou outras tecnológicas vão buscar profissionais com o 12º ano, mas são recursos escassos e são miúdos com grandes competências técnicas, que efetivamente ali não faz diferença, não há um diferencial ter ou não licenciatura, ok? Mas, regra geral, é importantíssimo ter licenciatura, ter mestrados, fazer todo este percurso académico. Eu sou um grande defensor em paralelo com a área empresarial, obviamente. Sim, eu concordo plenamente. Até acho que há aqui uma ideia de que se quiseres ser empresário, se quiseres criar o teu próprio negócio, nem precisas de estudar, nem precisas de trabalhar para outros. E eu discordo completamente, porque acho que é muito importante a base que a academia nos dá, sem dúvida alguma, e depois a base que nos dá a trabalhar para outros, termos a experiência das trincheiras, da realidade do dia-a-dia, do que é executar, do que é ver acontecer, do que é ver os números, e depois sim podemos criar o nosso próprio negócio. O que é que tu achas? 100% alinhado com esta visão, não é? Porque é importante conhecer a realidade, conhecer outras realidades, para percebermos exatamente aquilo que nós devemos fazer. E isto é importantíssimo e muitas vezes isto não acontece. Também é verdade que há uma nova geração de empresários, não é? Nós estamos a falar de um país muito envelhecido, infelizmente somos o 4º país, penso eu, mais envelhecido do mundo, e há uma geração de empresários também envelhecida, e uma geração que não teve possibilidades de estudar. É importante que se diga isto, porque ouve-se muitas vezes dizer que os nossos empresários têm apenas o ensino básico. Certo, mas naquela altura não era possível tirar mais ensino, não é? E muitas vezes estes empresários, a muito custo, pagaram os cursos aos seus filhos. Mas agora vamos começar a ter, obviamente, uma nova geração com mais conhecimento, mais cultura e que pode, de alguma forma, criar uma nova geração de empresas. Elas estão a nascer de norte a sul do país, não é? Sim, e também é importante reter o talento cá, não é? Mas nós somos muito bons a formar e às vezes quase que levamos as pessoas para fora de Portugal, a nossa camada mais jovem com maior conhecimento, formação, muitas vezes sai de cá, não é? Para aproveitar outras oportunidades melhores. Verdade, mas aí vamos entrar numa questão mais política, não é? Que tem a ver com o próprio país, a carga fiscal que hoje existe, não é? Eu costumo dizer muitas vezes, um empresário tem mais benefícios a comprar um carro topo de gama elétrico do que dar lugar a 2 ou 3 pessoas. Portanto, há aqui algo que tem que mudar e vai mudar ao longo do tempo. Por outro lado, quando nós falamos em retenção de talento, também estamos a falar de uma nova geração. E esta nova geração não é aquela geração que eu aprendi ao longo do tempo que um emprego era para a vida. Certo. Não é assim. Esta nova geração hoje está na minha equipa, daqui a meio ano está numa outra empresa e daqui a um ano está a trabalhar num outro país. E isto mudou. E também é difícil muitas vezes reter não só o talento, como reter os colaboradores dentro das empresas. Também há esta dificuldade, não é? Sim, mas será que hoje em dia temos mesmo esta dificuldade? É reter o talento e reter os clientes, não é? Temos os dois lados. Os dois lados, não é? Temos que andar aqui a balancear muito bem como é que temos o talento certo do nosso lado e as pessoas certas do nosso lado, que façam com que os clientes não se vão embora, porque às vezes os clientes também se vão embora porque deixaram de ser tão bem atendidos ou o programa de fidelização termina porque alguém se lembra que não é preciso servir melhor os clientes do que fazíamos antes, não é? Portanto, há aqui um equilíbrio muito importante. Verdade, e quando nós falamos em retenção e fidelização de clientes em e-commerce, então aqui toca-nos num outro ponto que tocámos há pouco, que é o preço. Eu costumo dizer que baixo preço não fideliza. Ou melhor, o cliente está fidelizado ao baixo preço e vai procurar sempre a loja que vende o produto ao melhor preço, não é? Portanto, isso é sempre uma dificuldade. Agora,
existem, obviamente, outras formas de fidelizar, não é? E esquecemos-nos que é importantíssima a qualidade de serviço que se entrega àquele cliente. Ao longo destes anos todos que eu estive ligado ao projeto Loja do Shampoo, nós procuramos sempre fidelizar os clientes. E o fundador da empresa transmitia sempre algo muito importante. O cliente está sempre em primeiro lugar. E eu quero ouvir as dores do cliente. E isso foi feito sempre ao longo dos anos, não é? E sabes, como eu, que muitas vezes é difícil ouvir os clientes, não é? Porque cada cliente é cada cliente. E a visão que ele tem, muitas vezes não é a nossa visão, não é? E eu costumo dizer que no meio disto tudo existem muitas esquizofrenias. Aliás, eu tenho um slide que utilizei durante muito tempo em que dizia que os clientes são doces como o mel. E este mel significava mentirosos, esquizofrénicos, loucos, e depois havia um segundo L, que eram os lovers, que eram os amantes da marca, não é? Portanto, e nós temos que saber gerir tudo isto. E se nós conseguirmos gerir isto, obviamente que conseguimos tê-los do nosso lado, transformá-los em embaixadores da marca, não é? E isso nós conseguimos fazer ao longo dos anos. Levar uma boa experiência de unboxing, ok? A ser partilhada nas redes sociais. E quando nós conseguimos passar os valores da marca para o lado do cliente, e é o próprio cliente, de uma forma completamente independente, que partilha o unboxing, que fala sobre os produtos, que fala sobre o atendimento, está tudo dito. O trabalhinho de casa está feito, não é? Certo. Há bocadinho, voltando atrás, falaste de uma coisa que para mim também é muito importante, que é a questão da tecnologia, se bem que hoje em dia a tecnologia está mais democratizada, temos mais fácil acesso, mas pela tua experiência, o que é que achas que está a faltar mais nas empresas em termos tecnológicos? Não falando, se calhar, em tecnologias específicas, mas coisas que possam estar a faltar para as empresas poderem funcionar melhor, enviar melhor encomendas, tratar melhor o cliente? A tecnologia é cara, a boa tecnologia. Mas não pode ser um impeditivo para trabalharmos e-commerce. Eu digo sempre isto, não é? Hoje nós temos plataformas SaaS, um Shopify, um ShopKit, um Jumpseller, uma loja do CTT. Ou seja, nós com 20 ou 30 euros mensais resolvemos o problema e podemos avançar com o projeto. É um erro esperar pela plataforma perfeita para avançar. Devemos avançar de imediato e aproveitar a oportunidade. Depois existem, obviamente, plataformas para fazer a gestão dos clientes, os CRMs, os Zendesk da vida, os Zoos, e não sei mais o quê, que obviamente têm que ser integradas. E aí tocamos num outro ponto, que é um patamar a seguir, não é? Porque se eu quiser começar a trabalhar uma camada adicional de tecnologia, eu tenho que ter pessoas certas, ok? E uma das coisas que eu defendi e continuo a defender é, se eu quiser escalar negócio, eu vou necessitar de pessoas que percebam tecnologia. Pessoas que consigam integrar sistemas dentro da minha loja. Porque eu não posso ter 80, 100 ou 200 encomendas, ou 300 ou 500, a serem enviadas de forma manual. Isto não pode acontecer. Durante a pandemia eu recebi um telefonema de uma empresa que me dizia: eu preciso de ajuda porque eu neste momento só consigo resolver o problema do embalamento e da faturação incorporando mais pessoas dentro da empresa, porque tudo isto é manual. E eu não consigo. Eu já empreguei 2 pessoas para estarem a faturar à mão e para imprimirem etiquetas com um copy-paste para a transportadora. Okay? Este é o segundo lado. Eu não preciso ter tudo isto no início. Eu, no início, tenho que ter capacidade de, pelo menos, resiliência e dizer assim: este é o meu caminho, eu vou experimentar, posso ir via marketplace, posso ir por uma loja própria, mas eu tenho que ir. Mas eu tenho que ter uma consciência. Se eu, daqui a 5 anos, estiver a vender muito mais, a multiplicar o meu número de encomendas por 100, por 200, eu vou necessitar de pessoas. E essas pessoas são fundamentais para integrar sistemas. Okay? Fruto da visão do fundador da Loja do Shampoo, a Loja do Shampoo trabalha com sistemas Cardex. Okay? Mas isso só é possível funcionar com equipas de programação
que façam toda a integração com plataformas desenvolvidas em open source, porque de outra forma seria muito mais difícil, não é? Porque integrar Cardexes com Shopify seria muito difícil, a não ser que fosse com Shopify Plus. Portanto, é isto que eu vejo. Há efetivamente uma barreira aqui de tecnologia. A tecnologia pode ser um ótimo ativador, mas é necessário pessoas. Também estamos a atravessar uma outra era. De um momento para o outro, tudo anda a falar, é um buzz enorme sobre inteligência artificial. Parece que a inteligência artificial nasceu há 2 anos atrás, Sim. com a OpenAI. Não é verdade, ok? Sim, a parte generativa que deu um grande salto. Porque a inteligência artificial, como nós a conhecemos, eu utilizo o Wave há uma série de anos, tem AI por trás do Email Wave. marketing. Email marketing. Fazemos email marketing automation, o que é que é? Automation, não é? Mas, mais uma vez, o que é que nós temos? Um conjunto de pessoas, okay, os gurus, que eu muitas vezes aponto o dedo, que falam sobre AI. AI, obviamente, que vai ser uma trend buzz, uma keyword, que nos vai o quê? Vai-nos auxiliar nos processos, eu não tenho dúvidas nisto. Vai-nos auxiliar na gestão de estoques, ok? Vai-nos auxiliar na gestão dos clientes, não é? No atendimento. Vai-nos auxiliar. Mas não nos podemos esquecer. Pessoas gostam de falar com pessoas. Claro. E é isso que nós vamos ter. Mas vamos ter, do ponto de vista tecnológico, uma grande transformação pela frente, não é? Claro, mas eu acho interessante estás a dizer isto porque aquilo que me parece é que muitas vezes os donos das lojas online, os empresários, nem sequer entendem que isso é possível. Porque eu já tive uma chamada a determinada altura de uma pessoa que me dizia: Vera, mas isto é possível de ser feito? Eu posso não ter que emitir faturas à mão, eu posso não ter que fazer as cartas de porte manual, eu posso ter um site B2B e B2C, porque há falta de conhecimento muitas vezes no mercado, não é? As pessoas não sabem que pode, que já existe até tecnologia que possa dar esse suporte, talvez porque estejam muito ainda no seu espaço, não é? no seu círculo muito fechado e não estão a ir às universidades ou às conferências ou a ouvir o podcast também que os possa ajudar a abrir um bocadinho nós a mente, conseguimos, não é? nós conseguimos ter todo o processo automatizado sem qualquer tipo de intervenção humana. Isto é possível. É possível desde o momento em que o cliente compra e paga até à emissão da própria etiqueta sem qualquer intervenção humana. Isto é possível. A tecnologia hoje faz tudo, não é? E também é importante, muitas vezes, lá está, nós levarmos isto para o mercado. Mas como é que se leva isto para o mercado quando as pessoas que falam com o mercado nunca viveram esta realidade? É verdade, sim, sim. E não sabem também, não é? Sim, não sim, sabem. sim. Eu muitas vezes ouço coisas que são aquelas coisas que nós já sabemos há anos, mas que são contadas como se fossem uma novidade. Okay? Eu, quando pego num livro do Kotler, eu digo assim, ok, mas o que é que isto me acrescenta? Eu já sei disto há 3, 4 anos. Okay? Porque eu já passei por este processo. Eu já senti as dificuldades. Eu já aprendi as manhas das empresas do ponto de vista tecnológico, não é? E às vezes nós somos vistos, obviamente, como aquela pessoa que sabe um pouco mais do que eles próprios, não é? Sim, é quase como o cliente que vai à loja comprar alguma coisa e já leu tudo online, já sabe tudo. Quando chega à loja já só quer comprar o televisor, já não quer que ninguém lhe explique nada, não é? É um bocadinho Verdade, essa experiência. é um bocado isso. A experiência É um bocado traz-nos isso. isso. Olha, e se tivesses a olhar para o futuro, aquilo que prevês que seja aqui um bocadinho as tendências do futuro, já que falaste de inteligência artificial, que outras tendências é que tu achas que são importantes estarmos atentos agora neste futuro mais próximo? Olha, falar sobre o futuro é algo que eu adoro falar sobre o futuro. Se eu começar a recuar atrás, e nós só conseguimos projetar o futuro se olharmos para o passado, ok? E quando nós olhamos para o passado, rapidamente conseguimos perceber que é difícil projetar-se o futuro. Reparem, por exemplo, quando o Steve Jobs lança o iPad, não é? A Microsoft já o tinha feito há anos atrás e aquilo deu a geneira, não é? Ninguém imaginava que
após 2007, que marca uma era, que eu costumo dizer, antes e depois do digital, 2007, com o lançamento do iPhone, ninguém imaginava o que é que iria acontecer. Nós hoje estamos perante uma grande transformação. E toda esta parte de AI será uma transformação muito maior do que aquela altura em quando surgiu a internet. Quando nasceu a internet, existiam em Portugal 80 mil netlines. O que era uma netline? Era uma linha telefónica para ter internet. Okay? E eu tinha uma delas. Okay? Portanto, e fiz todo este percurso, acompanhei esta transformação tecnológica. O que vai acontecer, eu não sei. Okay? Eu só te posso dizer que há cerca de um mês atrás, o meu assistente de AI do meu carro começou a ler-me uma série de poemas e eu, de um momento para o outro, comecei a perceber, calma, há aqui uma alteração. Tu não eras assim há meio ano atrás. A tua capacidade está a mudar. Ok? Mais inteligente. Mais inteligente. E até emocional, se calhar. Emocional. Porquê? Porque se estava a rir, estava a tentar transmitir emoções. E isto está a mudar. Eu não sei onde nós vamos parar. Agora, sei que a personalização, obviamente, que vai ser sempre, cada vez mais, e vai ter um impacto muito grande. Por outro lado, as vendas. Ok? Falamos muito do live shopping, não é? Que é como uma tendência. A loja do shampoo fez o primeiro live shopping em Portugal, com uma agência, e tudo aquilo foi criado pela L'Oréal com a Olivia Ortiz. Correu bem? Não correu. Ok? Ainda não estávamos preparados. Possivelmente vamos estar agora. Ok? Depois existem os live streamings, que todos nós sabemos que Meta cortou com a malta que fazia lives para vender carteiras contrafeitas e roupa, mas que as marcas vão aproveitar este lugar deixado disponível, não é? Portanto, e a humanização, ao contrário daquilo que é a parte da AI, e a parte da AI vai-nos auxiliar nas nossas tarefas, é isso que está a acontecer, não é? É claro que vai derrubar uma série de empregos ao longo do tempo, é normal nas grandes transformações, não é? Mas a parte de humanização, a capacidade que as marcas vão ter a comunicarem com os seus clientes, a darem a cara, isso vai continuar a ter um peso muito grande. Eu diria que nos próximos anos nós vamos continuar a fazer compras como estamos a fazê-las. É claro que não nos podemos esquecer, mais uma vez, nós somos um país envelhecido, ok? Ao contrário de outros países em que uma percentagem das compras já são feitas por vós, nós ainda não chegámos aí, ok? Mas vamos lá chegar. Portanto, há aqui uma grande transformação e esta nova geração vai pegar e vai certamente acompanhar a transformação. Mas eu diria, Vera, de uma forma muito clara, iremos continuar a fazer as nossas compras no nosso telemóvel, não no desktop, a não ser que seja durante o dia e no nosso local de trabalho, não é? Como acontece. Iremos fazer as nossas compras. Obviamente que muitas marcas irão continuar a disponibilizar apps, alguns mecanismos de assistência mais virtual para auxiliar, não é? Esta questão dos produtos relacionados, de entrarmos na loja e a loja estar vestida com os produtos que nós adoramos e nós queremos ver, não é? Esta capacidade, obviamente, que a AI por trás vai nos ajudar. Conteúdos. Aqui tenho muitas dúvidas, porque aquilo que nós estamos a assistir é uma infelicidade. São imensas marcas que comunicam quase todas iguais. Igual. São pessoas que estão a trabalhar conteúdo e que não sabem escrever. E mais, não conseguem compreender o que é um termo brasileiro, não é? De um momento para o outro temos as marcas que compartilham tudo, os usuários, palavras que curiosamente já entraram no nosso dicionário, mas que não são nossas. Sim. Okay? E eu vejo palavras a falar em compartilhar. Mas o que é isto? Usuários? Não. Utilizadores. Partilhar. E não há este diferencial. E desenganem-se aqueles que pensam que toda a parte generativa de AI vai produzir conteúdos com qualidade. Não.
Porque os conteúdos de AI, os modelos têm que ser alimentados por nós e com conteúdos bons. E quem produz conteúdos de excelência, obviamente que vai ter um lugar neste mundo tecnológico, é a própria Google que já veio dizer: ok, se vocês produzirem bons conteúdos, os conteúdos, obviamente, que serão todos eles indexados, serão trabalhados e terão a relevância que eles necessitam. Portanto, existem aqui transformações. É claro que do ponto de vista da Google e como a Google quer transformar a pesquisa, não é? Que ainda não chegou a Portugal, mas já está disponível em alguns países. Toda aquela parte do Google Overview vai mudar e muda a parte do e-commerce, não é? Porque o e-commerce vai estar cada vez mais suportado naquilo que é a publicidade. Claro. E isso vai custar mais dinheiro. Sim, então temos de estar preparados para isso, não é? Certo. Porque a publicidade ainda é muito barata e vai aumentar. Sim, principalmente em Portugal, nos outros países já é um bocadinho diferente. Olha, Pedro, agora estamos aqui a chegar ao fim do nosso episódio. Uma última questão que eu gostava que tu deixasses recomendações para quem quer começar uma loja online, para quem está no início. Começar. E começar não. Ponto 1. Não é esperar pela última tecnologia. Ok? É pegar numa loja, seja num Shopify, seja num ShopKit, num Jumpseller, numa loja, numa plataforma e trabalhar. Não é estar preocupado se eu vou integrar com a transportadora A ou B. É avançar. Não é começar com 200 ou 300 produtos. É começar com os produtos certos. É procurar todos os canais possíveis para eu comunicar. E isso pode significar trabalhar no OLX, ir para o Facebook, ir para o Instagram, ir para o TikTok. Ou, pura e simplesmente, dizer assim: eu tenho aqui um produto, vou experimentar e vou entrar no marketplace. E se eu for bem sucedido no marketplace, então eu vou depois abrir uma loja. Agora, há algo que eu digo: a tecnologia não pode ser um impeditivo para se avançar no e-commerce, porque não é um impeditivo, é um facilitador para que efetivamente se possa vender cada vez mais. E quando nós encontramos na tecnologia um impeditivo, o que é que isto significa? Que o impeditivo somos nós próprios e não é a tecnologia. Pois, exatamente. Obrigada, Pedro, pelo teu testemunho e obrigada a quem esteve desse lado a ouvir-nos. Se tiverem dúvidas, questões, comentários, deixem em baixo, enviem mensagens, estejam à vontade. E então até ao próximo episódio do E-Commerce à Quarta. Obrigado. Obrigada.